que era preciso contextualizar a obra, como é que, em que contexto social e econômico ela apareceu. Então, terminou a palestra ficando um pouquinho maior do que eu gostaria, mas enfim, vamos ver aqui se nós podemos transmitir um pouco desse período que foi extremamente rico para a medicina. A infame perseguição aos judeus na Península Ibérica, onde há sinais de presença judia desde antes da era cristã, está entre os episódios mais vergonhosos da história da humanidade, protagonizado pelas coroas portuguesa e espanhola em conúbio com a Igreja Católica. Foram milhares banidos, presos, torturados e mortos em nome da intolerância religiosa e cultural. Expulsos da Espanha em 1492 pelos reis católicos Fernando e Isabel, um grande contingente, calculado mais ou menos em 100 mil judeus, Portugal tinha na época, para ter uma ideia, 1.800.000 habitantes. Esse contingente migrou para Portugal, onde foram acolhidos por Dom João II pelo prazo de 8 meses, a um custo de 8 cruzados per capita. Um excelente negócio, enriquecido pela qualidade da imigração. A população judia estabelecida em Portugal distribuía-se em 4 segmentos: comerciantes e banqueiros, os mais protegidos em razão de seu poder econômico e condições de burlar a lei mediante suborno, intelectuais e técnicos, com seus conhecimentos, eram úteis ao reino. São astrônomos, cartógrafos, matemáticos e médicos, e naquela época ninguém era só médico, era médico, era astrônomo, era médico e cartógrafo e filósofo e assim por diante. Teólogos, os quais mais tarde, exilados, adquiriram fama no exterior como professor de medicina e assistente de reis e papas. É conhecida a contribuição desses profissionais na época da descoberta, de que é exemplo a colaboração do astrônomo e matemático Abraão Zacuto para empreender a viagem de descoberta do caminho das Índias. A relativa tolerância portuguesa no convívio com os hebreus levou-os a serem conhecidos como homens do rei. Artesão de ofícios muito úteis ao país, tais como ferreiros e alveitares. A arraia miúda, marginalizada, instável do ponto de vista religioso e cultural, que é a que mais sofre. De um modo geral, as circunstâncias e o ambiente político acabaram por moldar um perfil do judeu que ajuda a entender as restrições e preconceitos que se consolidaram como essência motivadora de iniciativas antijudaicas do Estado e da Igreja. A permanente insegurança milenar em que viviam acabou por fazer com que desenvolvessem estratégias de sobrevivência, preservação e exercício de suas crenças religiosas, verdadeiro cimento étnico, atitudes resguardadas no criptojudaísmo, comportamento a fazer crer a vizinhos e autoridades pretensa conversão ao cristianismo, fingindo hábitos e observando mandamentos e rituais católicos. Povo judeu, um rosto condenado a ser uma máscara. Mudança frequente de nome, sobretudo quando no estrangeiro adotavam um nome novo. Antes de ser Zacuto Lusitano, foi em Lisboa Manuel Álvares Távora. Reconhecimento de que, em caso de fuga, a mais curta distância entre 2 pontos não era uma reta. A rota até um porto seguro tinha destinos intermediários, o que colaborou para afirmar a imagem do judeu errante. O médico Amato Lusitano, até chegar a Salônica, no Império Otomano, onde a tolerância era maior,
mais de 60% da população era judia, Debrecen, Antuérpia, Ferrara, Ancona, Pesaro, Ragusa, hoje Dubrovnik, e finalmente Salônica, 47 anos após deixar Portugal. Chegando finalmente, se não à terra prometida, à terra permitida, versão de uma nova Jerusalém. Concessão de empréstimo às casas reais, autoridades do reino e estados pontifícios, onde vivessem ou por onde transitassem, incluindo suborno e corrupção, para alívio de medidas restritivas e punitivas. Ocultação da verdade, ou até mesmo a mentira, como forma de escapar à tortura. Mentiu várias vezes, por exemplo, a notável banqueira lusa, Dona Grácia Nassi, conhecida como a Senhora, para preservar bens ou sequestro da filha, a vida e sua crença religiosa. Assim se explicaria a natureza dissimulada atribuída aos judeus. A reconhecida tolerância relativa aos hebraicos em Portugal encontra raízes desde o apoio recebido por Dom Afonso Henriques, o fundador da nacionalidade, para expulsar os mouros de seu mordomo real e cavaleiro-mor, Dom Iaia ben Iaia, a quem concederia terras e brasão. Houve mesmo um rei, Dom Afonso III, o qual, pelas medidas por ele adotadas, identificou-se como legislador dos judeus. No curso dessa história, o rei desempenhou o papel de fiel de balança, executor de uma política pendular, atento às pressões para administrar conflitos latentes ou ostensivos entre judeus e cristãos. Deste modo, períodos de maior repressão convivem com tempos de relativa tranquilidade. A deterioração dessas relações se deu sob maneira nos reinados de Dom João II, Dom Manuel e Dom João III, intervalo de tempo abrangido por esta apreciação. O primeiro, Dom João II, esgotado o prazo de permanência em solo português, deixou de oferecer os navios para que buscassem um novo pouso, como prometeram, e ainda deportou crianças para a ilha de São Tomé, aspas, de grandes lagartos povoada, tragados quase todos inocentes, e o resto que no ventre daquelas bichas não entrou, a fome e o desamparo se consumiram. Somente algum daquela temerosa fortuna foi escapar. A política ambígua de equilíbrio praticada por Dom Manuel fica comprometida pela pressão exercida pelos reis católicos para expulsar os marranos, como eram chamados, conforme cláusula do contrato de casamento do monarca português com sua sobrinha, filha dos soberanos espanhóis. Durante seu reinado, se alteram medidas liberalizantes e restritivas quanto à livre circulação. Esse slide que está aí agora é para mostrar como nas sessões da Inquisição havia a presença de médicos. Quer dizer, isso que você fala do governo militar já não era nenhuma novidade. Os médicos estavam aí para testar a resistência do supliciado. Durante seu reinado, Dom Manuel, se alteram medidas liberalizantes e restritivas quanto à livre circulação, o uso de sinais identificadores, o chapéu amarelo e outras restrições impostas pelo Papa Paulo IV. Proibição de ocupar cargos públicos, concessão de anistia, conversões compulsórias e outras providências limitadoras da liberdade individual. Submissa à pressão da esposa e dos sogros, o monarca lusitano baixa o Edito Régio de expulsão em 1496, expropriando-lhes os bens e batizando-os à força na Páscoa de 1497. Pela primeira vez, Portugal assumiu uma posição de exclusão
na relação entre judeus e cristãos. A decisão não foi unânime entre seus conselheiros, que alertaram para a considerável perda de riqueza e conhecimento em detrimento do rei. Todo esse antagonismo, alimentado por pressões clericais antissemíticas, viria desembocar no massacre de Lisboa, acontecido em 1506, quando pereceram cerca de 2.000 judeus. Alguns historiadores falam até em 4.000, mas nenhum menos de 2.000. A cidade era então assolada pela peste, e o rei, com toda a corte, encontrava-se em Abrantes para fugir à doença. A matança teve início quando um provável cristão novo teria contestado um suposto milagre na igreja de São Domingos, que consistia no aparecimento de uma imagem da Virgem Maria, ajoelhada em frente a Jesus, em um espelho no centro da cruz, tendo surgido por cima dela várias luzes pequenas e uma maior. Incitada por frades dominicanos, a multidão enfurecida caçou e matou judeus, destruindo também suas casas e pertences. O relato do ocorrido, de autoria de um marinheiro alemão, é o único registro desse massacre, suscita a hipótese da participação de estrangeiros na chacina, revoltados pela cobrança de altas taxas portuárias. De regresso à capital, Dom Manuel resolve, a título de punição, caçar de Lisboa o título de nobre e sempre leal cidade, além de atribuir aos responsáveis pela carnificina penas corporais e de confisco, além de outras condenações. Autores judeus reconhecem o rei como um espírito justo, benevolente, pio, severo nas punições aos culpados. Mais tarde, algumas delas, punições, foram atenuadas ou revogadas. O massacre levou a uma alteração da política integracionista, ainda coercitiva, do rei, imprimindo-lhe novo rumo, que culminou com a solicitação feita ao Papa para o estabelecimento da Inquisição em Portugal, isso em 1515. A negativa de Roma mostra o pontífice mais próximo dos cristãos novos e receoso de que se tratasse de manobra para apropriar-se de bem dos membros da comunidade hebreia. A instalação do Santo Ofício em terras lusitanas só se deu em 1536, reinante Dom João III. Com o advento da Inquisição, implantava-se a perseguição oficializada e estatal, ilimitada, autorizada a investigar crimes de heresia, pois os cristãos novos, os judeus velhos, no dizer do padre Vieira, estavam ainda que formalmente sob sua jurisdição. Chegava depois de anos de injunções subsidiadas pela corrupção de ambos os lados, interessados no desfecho favorável à sua causa. A resistência do pontífice Clemente VII a instituir a Inquisição em Portugal fundamentava-se no pressuposto de que o rei pretendia se apossar dos bens dos adeptos do judaísmo. As modernas inquisições espanhola e portuguesa se inspiraram no regulamento inquisitorial promulgado pelo Papa Inocêncio IV, que previa a obrigação de denúncia de suspeito de heresia, o anonimato das testemunhas, a aceitação de acusadores e denunciantes desqualificados, criminosos e infames, a possibilidade de condenação dos mortos, o confisco de bens e a destruição das casas se acolhiam os réus. Sob o aspecto da economia, a Inquisição pode ser vista como uma reação da monarquia absoluta de Dom João II, detentora do monopólio da navegação, do comércio, de escravos, de especiarias e outras mercadorias de além-mar, ao capitalismo privado, insuflado pelos ventos novos da reforma protestante. A par disso, havia uma disputa entre os que praticavam a medicina no convento e os médicos adeptos do judaísmo. Informações falsas ou distorcidas
nutriram preconceito e ódio contra os judeus, discriminando-os secularmente, com surtos em diferentes épocas que culminaram em ondas de perseguição e violência. A divergência religiosa são os elementos econômicos e relativos à competição profissional, agravantes dos conflitos entre cristãos velhos e cristãos novos. Falsidades que, difundidas largamente pelo clero, pressionam pela imposição de retaliações contra praticantes do judaísmo. Cultural e economicamente bem dotados, atraem contra si antipatia e hostilidade, apoiada na presunção de que adotem comportamento inaceitável. Ocupam cargos elevados na burocracia estatal, comissionados cobram impostos e, graças ao conhecimento que detêm, alguns são próximos do rei. Acusados, entre outras maldades, de serem inimigos de Deus e contra ele blasfemarem 3 vezes ao dia, envenenarem a água dos poços, daí nessa transparência, responsabilizados pelo surgimento da peste, em decorrência de que morriam menos nas judiarias, dada a observância de medidas higiênicas, e também acusados de prática da usura. A resposta a essa conduta pérfida que lhes era atribuída veio sob a forma de constrangimentos legais que limitavam drasticamente a convivência na comunidade, através da supressão de direitos e oportunidades de ascensão social, proibição de deixar o país, imposição do uso de sinais de identificação, o chapéu amarelo, vedação ao acesso a certos cursos e ofícios, teologia, boticário e médicos, conversões e batismo forçados, origem do criptojudaísmo e dos conversos conhecidos também como batizados em pé. De modo particular, quanto aos médicos, assacam-se increpações que os transformaram em perigosos criminosos. Quintar, isto é, matar 1 a cada 5 pacientes assistidos. Praticar o libelo de sangue, que compreendia 3 acusações: homicídio, ingestão de sangue e magia. Diabolizava-se a medicina judaica e restringia-se sua esfera de atuação, proibindo-os de ter clientes cristãos que incidiam em pecado mortal, acaso demandassem aqueles profissionais. A colaboração dos médicos com a Inquisição compreendia a assistência às sessões de tortura para acompanhar a resistência dos supliciados, a realização de perícias e como instância de combate ao curandeirismo, uma contenda entre a medicina convencional e a popular, elite instruída e a cultura vulgar e iletrada. A promulgação do decreto de expulsão, em 1496, da Lavra de Dom Manuel, e a inauguração da Inquisição, em 1536, tornaram o clima intolerável, desencadeando ondas de emigração, tendo por destinos preferenciais, temporários ou definitivos, Holanda, França, Itália, Alemanha e Inglaterra. Também vieram para o Brasil. Alguns eram tantos espalhados na Europa que português passou a ser sinônimo de judeu, e a palavra lusitano com frequência aposta ao novo nome uma referência mais que geográfica. Em meio a essa leva figuravam nomes ilustres da medicina, das finanças e do comércio, uma perda irreparável de riquezas e valores de primeira ordem. Expatriados que fundaram importantes centros financeiros e comerciais, primeiro em Antuérpia, depois em Amsterdã, e brilharam como médicos do papado e da realeza, autores de obras clássicas e professores em diversas cidades europeias. A título de exemplo desses